Audiolivros em português. Apresenta o Mahabharata, por Krishnadvaipayana Vyasa. Livro 1. Adi Parva. O livro do início. 16 Arjuna Vanavasa Parva. Vaisampayana disse: os Pandavas, tendo fixado tal regra, continuaram a residir lá. Pela destreza de seus braços eles trouxeram muitos reis sob o seu domínio. E Krishna tornou-se obediente a todos os 5 filhos de Parita, aqueles leões entre homens, de energia imensurável. Como o rio Sarasvati enfeitado com elefantes, que se deleitam naquele rio, Draupadi se deleitou com seus 5 maridos heroicos e eles também se deleitaram com ela. E pelos Pandavas ilustres serem extremamente virtuosos em sua prática, toda a linhagem dos Kurus, livre do pecado e feliz, cresceu em prosperidade. Depois de algum tempo, ó rei, aconteceu que certos ladrões furtaram o gado de um Brahmane, e enquanto eles estavam carregando o roubo, o Brahmane, privado de sua razão pela raiva, foi para Kandavaprastha e começou a criticar os Pandavas com palavras aflitas. O Brahmane disse: ó Pandavas, desce seu domínio, o meu gado está agora mesmo sendo levado embora à força por canalhas desprezíveis e desgraçados. Persigam os ladrões. Ai, a manteiga sacrificial de um Brahmane pacífico está sendo roubada por corvos. Ai, o chacal desprezível invadiu a caverna vazia de um leão. Um rei que pega a 6ª parte da produção da terra sem proteger o súdito é considerado pelos sábios como a pessoa mais pecaminosa de todo o mundo. A riqueza de um Brahmane está sendo roubada por ladrões. A própria virtude está sofrendo diminuição. Peguem-me pela mão, ó Pandavas, pois eu estou mergulhado na dor. Vaisampayana continuou: Dhananjaya, o filho de Kunti, ouviu essas palavras do Brahmane chorando em dor amarga. Logo que ele ouviu essas palavras, ele ruidosamente assegurou o Brahmane, dizendo: não temas. Mas ocorreu que o aposento onde os Pandavas ilustres tinham suas armas estava então ocupado por Yudhishthira o justo, com Krishna. Arjuna, portanto, era incapaz de entrar ou de ir sozinho com o Brahmane, embora repetidamente suplicado, para fazer um ou outro, pelas palavras chorosas do Brahmane. Convocado pelo Brahmane, Arjuna refletiu com o coração triste: ai, a riqueza deste Brahmane inocente está sendo roubada. Eu devo sem dúvida secar suas lágrimas. Ele veio até o nosso portão, e está chorando até agora. Se eu não protegê-lo, o rei será tocado pelo pecado por causa da minha indiferença, nossa própria irreligiosidade será citada por todo o reino, e nós incorreremos em um grande pecado. Se, desconsiderando o rei, eu entrar no aposento, sem dúvida eu estarei me comportando falsamente em relação ao monarca sem um inimigo. Por entrar no aposento eu incorro na pena de um exílio nas florestas. Mas eu devo observar tudo isso do alto. Eu não me importo se eu tiver que incorrer em pecado por desconsiderar o rei. Eu não me importo se eu tiver que ir às florestas e morrer lá. A virtude é superior ao corpo e permanece depois que o corpo perece. Dhananjaya, chegando a essa decisão, entrou no aposento e falou com Yudhishthira. Saindo com o arco, ele alegremente disse ao Brahmane: procedamos, ó Brahmane, com pressa, para que aqueles ladrões ordinários não fiquem muito à nossa frente. Eu te acompanharei e devolverei a tua riqueza que caiu nas mãos dos ladrões. Então Dhananjaya, 409, capaz de usar ambos os braços com igual habilidade, armado com arco e coberto com armadura e dirigindo sua carruagem de guerra decorada com um estandarte, perseguiu os ladrões, e perfurando-os com suas flechas os obrigou a desistir dos despojos, beneficiando o Brahmane assim por lhe devolver suas vacas, e ganhando grande renome, o herói voltou à capital
curvando-se a todos os mais velhos, e, felicitado por todos, Parv finalmente se aproximou de Yudhishthira, e dirigindo-se a ele, disse: Dá-me permissão, ó Senhor, para cumprir a promessa que fiz. Ao te ver com Draupadi eu violei a regra estabelecida por nós. Eu, portanto, irei para as florestas, pois foi esse o nosso acordo. Então Yudhishthira, ouvindo de repente essas palavras do Larussas, ficou tomado pela tristeza, e disse em uma voz agitada: Por quê? Pouco depois, o rei Yudhishthira em aflição disse para seu irmão Dhananjaya de cabelo ondulado, que nunca se desviou de seus votos, estas palavras: ó impecável, se eu sou uma autoridade digna de respeito, escuta o que eu digo, ó herói, eu sei perfeitamente bem a razão por que tu entraste em meu aposento e fizeste o que tu consideras como um ato desagradável para mim. Mas não há descontentamento em minha mente. O irmão mais novo pode, sem cometer uma transgressão, entrar na câmara onde o irmão mais velho está com sua esposa. É só o irmão mais velho que age contra as regras de retidão por entrar no quarto onde o irmão mais novo está com sua mulher. Portanto, ó tu de braços poderosos, desiste do teu propósito. Fez o que eu digo. A tua virtude não sofreu diminuição. Tu não me desrespeitaste. Arjuna, ouvindo isso, respondeu: Eu tenho ouvido, até de ti, que preocupar-se com ninharias não é permitido no cumprimento do dever. Eu não posso me desviar da verdade. A verdade é a minha arma. Vaisampayana continuou, obtendo então a permissão do rei Arjuna se preparou para uma vida na floresta, e ele foi à floresta para viver lá por 12 anos. 216. Continuação do Arjuna Vanavasa Parva. Vaisampayana disse, quando aquele propagador do renome da linhagem Kuru, Arjuna de braços fortes, partiu para a floresta, Brahmanes conhecedores dos Vedas caminharam atrás daquele herói ilustre até certa distância. Seguido por Brahmanes conhecedores dos Vedas e seus ramos e dedicados à contemplação do Espírito Supremo, por pessoas habilidosas em música, por ascetas dedicados à divindade, por narradores de Puranas, por narradores de histórias sagradas, por devotos levando vidas celibatárias, por vanaprastas, por Brahmanes que gentilmente recitavam histórias celestes, e por várias classes de pessoas de palavras gentes, Arjuna viajou como Indra seguido pelos Meranks. Ó tu da linhagem Bharata, aquele touro entre os Bharatas viu, enquanto viajava, muitas florestas encantadoras e pitorescas, lagos, rios, mares, províncias e águas. Finalmente, ao chegar à fonte do Ganges, o herói poderoso pensou em se fixar lá. 410. Escuta agora, ó Janamejaya, há um feito extraordinário que aquele principal dos filhos de Pandu, de grande alma, fez, enquanto vivia lá. Quando aquele filho de Kunfi, ó Bharata, e os Brahmanes que o tinham seguido tomaram residência naquela região, o último realizou inúmeros agniotrais, ritos sacrificais por acender o fogo sagrado. Ó rei, por causa daqueles eruditos praticantes de votos e Brahmanes ilustres, que nunca se desviavam do caminho da justiça, diariamente fixando e acendendo com mantras nas margens daquela corrente sagrada, depois da realização de suas abluções, fogos para seus sacrifícios, e despejando libações de manteiga clarificada nos mesmos, e venerando aqueles fogos com oferendas de flores, aquela região onde o Ganges entrava nas planícies tornou-se extremamente bela. Um dia aquele touro entre os Pandavas, enquanto residia naquela região no meio daqueles Brahmanes, desceu, como de hábito, ao Ganges para realizar suas abluções. Depois que suas abluções tinham terminado, e depois que ele tinha oferecido oblações de água para seus antepassados falecidos, ele estava para se levantar da correnteza para realizar seus ritos
perante o fogo sacrificial quando o herói poderoso, ó rei, foi puxado para o fundo da água por Ulupi, a filha do rei dos Nagas, incitada pelo deus do desejo. Aconteceu que o filho de Pandu foi levado à mansão bela de Kauravya, o rei dos Nagas. Arjuna viu lá um fogo sacrificial aceso para ele mesmo. Contemplando aquele fogo, Dhananjaya, o filho de Kunfi, realizou seus ritos sacrificiais com devoção. Yagni ficou muito satisfeito com Arjuna pelo destemor com que o herói despejou libações em sua forma manifesta. Depois que ele assim tinha realizado seus ritos perante o fogo, o filho de Kunfi, vendo a filha do rei dos Nagas, dirigiu-se a ela sorridente e disse: ó bela menina, que ato impetuoso fizeste! Ó tímida! De quem é esta região bela, e de quem tu és filha? Ouvindo essas palavras de Arjuna, Ulupi respondeu: a um Naga de nome Kauravya, nascido na linha de Airavata. Eu sou, ó príncipe, a filha de Kauravya, e meu nome é Ulupi. Ó tigre entre homens, vendo-te descer a corrente para realizar tuas abluções, eu fui privada de razão pelo deus do desejo. Ó impecável, eu ainda não sou casada. Atormentada como estou pelo deus do desejo por tua causa, ó tu da linhagem Kuru, satisfaze-me hoje por te entregares a mim. Arjuna respondeu, ordenado pelo rei Yudhishthira: ó amável, eu estou sob o voto de Brahmacharya por 12 anos. Eu não estou livre para agir do modo que eu quiser. Mas, ó percorredora das águas, eu ainda desejo te satisfazer, se eu puder. Eu nunca falei uma inverdade em minha vida. Dize-me, portanto, ó donzela Naga, como eu posso agir para que, mesmo fazendo o que te agrada, eu não possa ser culpado de nenhuma inverdade ou violação ao dever? Ulupi respondeu: eu sei, ó filho de Pandu, porque tu viajas sobre a terra, e por que tu foste mandado levar a vida de um Brahmacharya pelo superior. Este mesmo era o acordo que todos vocês fizeram, que aquele entre vocês todos, que possuem a filha de Drupada como sua esposa em comum, que por ignorância entrasse no quarto onde um de vocês estivesse com ela, deveria levar a vida de um Brahmachari nas florestas por 12 anos. O exílio de qualquer um entre vocês, portanto, é só por causa de Draupadi. Tu estás somente cumprindo o dever. 411. Resultante desse voto. A tua virtude não pode sofrer nenhuma diminuição, por concordar com a minha solicitação. Além disso, ó tu de olhos grandes, é um dever ajudar os afligidos. A tua virtude não sofrerá diminuição por me ajudar. Ó, se, por essa ação, ó Arjuna, a tua virtude não sofrer nenhuma pequena diminuição, tu poderás adquirir grande mérito por salvar a minha vida. Saibas que eu sou tua adoradora, ó Parv. Portanto, entrega-te a mim. Pois esta, ó Senhor, é a opinião dos sábios, que um homem deve aceitar uma mulher que o solicita. Se tu não agires desse modo, saibas que eu destruirei a mim mesma. Ó tu de braços poderosos, ganha grande mérito por salvar minha vida. Eu procuro a tua proteção. Ó melhor dos homens. Tu proteges sempre, ó filho de Kunfi, os aflitos e os desamparados. Eu procuro a tua proteção, chorando em tristeza. Eu te suplico, estando cheia de desejo. Portanto, fez o que é agradável para mim. Cabe a ti satisfazer meu desejo por te entregares a mim. Vaisampayana disse, assim ouvindo as palavras da filha do rei dos Nagas, o filho de Kunfi fez tudo o que ela desejava, fazendo da virtude seu motivo. O poderoso Arjuna, passando a noite na mansão do Naga, se levantou com o sol da manhã. Acompanhado por Ulupi, ele voltou do palácio de Kauravya para a região onde o Ganges entrava nas planícies. A casta Ulupi, se despedindo lá, voltou para sua própria residência. Ó Bharata, ela concedeu a Arjuna uma bênção, tornando
o invencível na água, dizendo: toda criatura anfíbia, sem dúvida, será vencível por ti. 217. Continuação do Arjuna Vanavasa Parva. Vaisampayana disse: então o filho do manejador do raio narrou tudo àqueles brahmanes, que residiam lá com ele, fixados no leito de Himavata. Chegando ao local chamado Agastyavata, ele em seguida foi para o cume de Vasishva. De lá o filho de Kunfi procedeu para o cume de Brigu, purificando-se com abluções e outros ritos lá. Aquele principal dos Kurus doou para Brahmanes muitos milhares de vacas e muitas casas. De lá aquele melhor dos homens procedeu para o retiro sagrado chamado Hiranyavindu, realizando lá suas abluções. Aquele principal dos filhos de Pandu viu muitas regiões sagradas, descendo daquelas alturas. Aquele chefe de homens, ó Bharata, acompanhado pelos Brahmanes, continuou sua jornada em direção ao leste, desejando ver as regiões que se situavam naquela direção. Aquele principal da linha Kuru viu muitas regiões de águas sagradas uma depois da outra. E contemplando na floresta de Naimisa o encantador rio Utpalini, cheio de lótus, e o Nanda e o Aparananda, o afamado Kausiki, e os poderosos rios Gaya e Ganges, e todas as regiões de águas sagradas, ele se purificou, ó Bharata, com os ritos usuais, e deu muitas vacas aos Brahmanes. Quaisquer regiões de águas sagradas e outros palácios santos que houvesse em Vanga e Kalinga, Arjuna visitou todos. Vendo-os todos e realizando as cerimônias apropriadas, ele doou muitas riquezas. Então, ó Bharata, 412. Todos aqueles brahmanes que estavam seguindo o filho de Pandu se despediram dele no portão do reino de Kalinga, e desistiram de prosseguir com ele mais adiante. O valente Dhananjaya, o filho de Kunfi, obtendo sua permissão, foi em direção ao oceano acompanhado somente por poucos servidores. Cruzando o país dos Kalingas, o poderoso prosseguiu, vendo em seu caminho diversos países e locais sagrados e diversas mansões e casas encantadoras. Vendo a montanha Mahendra com os ascetas, residindo lá, ele foi para Manipura, procedendo lentamente pelo litoral, contemplando todas as águas sagradas e outros lugares sagrados naquela província. O filho de Pandu de braços fortes finalmente foi, ó rei, ao virtuoso Chitravarrana, o soberano de Manipura. O rei de Manipura tinha uma filha de grande beleza chamada Chitragada. E aconteceu que Arjuna a viu no palácio de seu pai passeando em divertimento. Vendo a bela filha de Chitravarrana, Arjuna desejou possuí-la. Indo ao rei, pai dela, ele lhe disse o que procurava. Ele disse: dá-me tua filha, ó rei. Eu sou um ilustre filho de Kshatriya. Ouvindo isso, o rei perguntou: de quem tu és filho? Arjuna respondeu: eu sou Dhananjaya, o filho de Pandu e Kunfi. O rei, ouvindo isso, falou a ele estas palavras em tons gentis: houve em nossa linhagem um rei de nome Prabhanjana, que não teve filhos. Para obter um filho, ele praticou penitências ascéticas rígidas. Por seu ascetismo severo, ó Parv, ele satisfez aquele deus dos deuses, Mahadeva, o marido de Uman, o Senhor Supremo que segura o poderoso arco, chamado Pinaka. O Senhor Ilustre concedeu a ele a bênção que cada descendente sucessivo de sua família teria um filho somente. Por causa daquela bênção, somente um filho nasce a cada descendente sucessivo desta linhagem. Todos os meus antepassados, um depois do outro, tiveram cada um uma criança masculina. Eu, no entanto, tenho somente uma filha para perpetuar minha família. Mas, ó touro entre homens, eu sempre considero esta minha filha como meu filho. Ó touro da raça Bharata, eu devidamente fiz dela uma putrika. Portanto, um entre os filhos que possam ser gerados nela por ti, ó Bharata, será o perpetuador da minha linhagem. Esse filho é o dote pelo qual eu posso conceder minha filha. Ó
filho de Pando, se assim escolheres, tu podes obtê-la por meio desse acordo. Ouvindo as palavras do rei, Arjuna aceitou-as todas, dizendo, que assim seja. Recebendo a filha de Chitravarana, como esposa, o filho de Kunfi residiu naquela cidade por 3 anos. Quando Chitragada finalmente deu nascimento a um filho, Arjuna abraçou aquela bela princesa carinhosamente. E obtendo a permissão do rei, pai dela, ele partiu em suas viagens novamente. 218. Continuação do Arjuna Vanavasa Parva. Vaisampayana disse, então aquele touro da raça barata foi às águas sagradas nas margens do Oceano Sul, todas adornadas com os ascetas que lá residiam. E lá se situavam 5 regiões semelhantes dispersas onde também moravam muitos ascetas. Mas aqueles próprios 5 lagos eram evitados por todos eles. Aquelas águas sagradas se chamavam Agasfya e Subhadrai. 413. Pauloma de grande santidade, e Caranjama de grande auspiciosidade. Produzindo os frutos de um sacrifício de cavalo aqueles que lá se banhavam, e Barandvaja, grande purificador de pecados. Aquele principal entre os Kurus. Vendo aquelas 5 águas sagradas, e encontrando-as inabitadas, e averiguando também que elas eram evitadas pelos ascetas virtuosos que moravam perto, questionou aqueles homens pios com as mãos unidas, dizendo, por que, ó ascetas, aqueles 5 lagos sagrados são evitados pelos reveladores de Brahma? Ouvindo-o os ascetas responderam, moram naquelas águas 5 grandes crocodilos que afastam os ascetas que tentam se banhar nelas. É por isso, ó filho da família Kuru, que aquelas águas são evitadas. Vaisampayana continuou, ouvindo essas palavras dos ascetas, aquele principal dos homens dotado de braços poderosos, embora desaconselhado por eles, foi ver aquelas águas. Chegando ao excelente lago sagrado chamado Subhadra por causa de um grande Rishi, o bravo destruidor de todos os inimigos. De repente mergulhou nele para tomar banho. Logo que aquele tigre entre homens mergulhou na água, um crocodilo grande, que estava nela, o agarrou pela perna. Mas Dhananjaya, o filho de braços fortes de Kunfi, aquele principal de todos os homens dotados de força, agarrou aquele habitante da água que se debatia e o arrastou à força para a margem. Mas arrastado pelo renomado Arjuna para a terra, aquele crocodilo se tornou, transformado em, uma donzela bela enfeitada com ornamentos. Ó rei, aquela donzela encantadora de forma celeste parecia brilhar por sua beleza e aparência. Dhananjaya, o filho de Kunfi, contemplando aquela visão incomum, perguntou àquela donzela com o coração satisfeito, quem tu és? Ó bela! Porque tu tens sido uma habitante das águas. Porque também tu cometes esse pecado terrível. A donzela respondeu, dizendo, eu sou, ó poderoso, uma Epsara que se diverte nas florestas celestes. Eu sou, ó poderoso, Varga por nome, e sempre querida para o tesoureiro celeste, Kuvera. Eu tenho 4 outras companheiras, todas belas e capazes de ir a todos os lugares à vontade. Acompanhada por elas eu fui um dia à residência de Kuvera. No caminho, nós vimos um Brahmane de votos rígidos, e extremamente bonito, estudando os Vedas em solidão. Toda a floresta, na qual ele estava, parecia estar coberta com o esplendor ascético dele. Ele parecia ter iluminado toda a região como o próprio sol. Vendo sua dedicação ascética daquela natureza e sua beleza maravilhosa, nós descemos naquela região para perturbar suas meditações. Eu mesma e Saurabhei e Samishi e Vuvuda e Lata nos aproximamos daquele Brahmane, ó Bharata, ao mesmo tempo. Nós começamos a cantar e a sorrir e a tentar de outras maneiras aquele Brahmane. Mas, ó herói, aquele Brahmane, jovem, não colocou seu coração nenhuma vez em nós. Com a mente fixa em pura meditação,
Aquele jovem de grande energia não permitiu que seu coração vacilasse e, ó touro, entre os kshatriyas, o olhar que ele lançou sobre nós foi um de cólera. E ele disse, nos fitando, tornando-se crocodilos, percoram as águas por uma centena de anos. 414. 219. Continuação do Arjuna Vanavasa Parva. Vaisampayana disse, Varga continuou, nós ficamos então, ó principal da linhagem Bharata, profundamente angustiadas por causa dessa maldição. Nós procuramos aplacar aquele Brahmane de riqueza ascética que não se afastava de seu voto. Nos dirigindo a ele nós dissemos, infladas com uma noção da nossa beleza e juventude, e incitadas pelo Deus do desejo, nós agimos muito impropriamente. Cabe a ti, ó Brahmane, nos perdoar. Realmente, ó Brahmane, vir para cá tentar a ti de votos rígidos e riqueza ascética foi a morte para nós. Os virtuosos, no entanto, dizem que mulheres nunca devem ser mortas. Portanto, cresce em virtude. Não cabe a ti nos matar assim. Ó tu que és conhecedor da virtude, é dito que um Brahmane é sempre o amigo de todas as criaturas. Ó tu de grande prosperidade, que essas palavras dos sábios se tornem verdadeiras. Os emanentes sempre protegem aqueles que procuram proteção em suas mãos. Nós procuramos a tua proteção. Cabe a ti nos conceder o perdão. Vaisampayana continuou, assim abordado o Brahmane de alma virtuosa e bons atos e igual em esplendor, ó herói, ao sol ou à lua, tornou-se propício a elas. E o Brahmane disse, as palavras 100 e 100.000 são todas indicativas de eternidade. A palavra 100, no entanto, como empregada por mim é para ser entendida como um período limitado e não indicativa de um período sem fim. Vocês, portanto, virando crocodilos, capturaram e afastaram os homens, por somente 100 anos como explicado por mim. No fim desse período um indivíduo elevado vai arrastar vocês todas da água à terra. Então vocês retomarão suas formas reais. Eu nunca falei uma mentira nem de brincadeira. Portanto, tudo isso que eu disse deve vir a ocorrer. E aquelas águas sagradas, dentro das quais eu atribuo a vocês os seus lugares, depois que vocês forem libertadas por aquele indivíduo, se tornarão conhecidas no mundo inteiro pelo nome de Naritirtas, ou águas sagradas, ligadas com os sofrimentos e a libertação de mulheres, e todas elas se tornarão sagradas e purificadoras de pecados aos olhos dos virtuosos e dos sábios. Vaisampayana continuou, Varga então dirigiu-se a Arjuna, e terminou seu discurso, dizendo, ouvindo essas palavras do Brahmane nós o saudamos com reverência e andamos ao redor dele. Deixando aquela região nós fomos embora. Com corações pesados, pensando enquanto prosseguíamos, aonde iremos todas nós logo nos reunir com aquele homem que nos devolverá as nossas próprias formas, depois da nossa transformação. Enquanto estávamos pensando nisso, em quase um instante, ó Bharata, nós vimos o eminente Rishi Celeste Narada. Vendo aquele Rishi de energia incomensurável, os nossos corações ficaram cheios de alegria. Saudando-o com reverência, ó Parv, nós ficamos diante dele, com rostos rubros. Ele perguntou de nós qual era a causa da nossa tristeza e nós dissemos tudo a ele. Ouvindo o que tinha acontecido o Rishi disse, nas terras baixas que margeiam o oceano sul há 5 regiões de águas sagradas. Elas são encantadoras e eminentemente santas. Vão para lá sem demora. Aquele tigre entre homens, Dhananjaya, o filho de Pandu de alma pura, logo as libertará. 100. 415. Dúvida, dessa situação difícil e triste. Ó herói, ouvindo as palavras do Rishi todas, nós viemos para cá. Ó impecável, a verdade é que eu hoje fui libertada por ti. Mas
Aquelas minhas 4 amigas estão ainda dentro de outras águas aqui. Ó herói! Fez uma boa ação por libertá-las também. Vaisampayana continuou, então, ó monarca, o principal dos Pandavas, dotado de grande bravura, alegremente libertou todas elas daquela maldição. Erguendo-se das águas todas recuperaram as suas próprias formas. Aquelas Apsaras então, ó rei, pareciam todas como antes. Libertando aqueles lagos sagrados, do perigo pelo qual eles tinham sido notórios, e dando permissão às Apsaras para irem para onde elas escolhessem, Arjuna ficou desejoso de ver Chitragada mais uma vez. Ele, portanto, foi em direção à cidade de Manipura. Chegando lá, ele viu no trono o filho que tinha gerado em Chitragada, e que foi chamado pelo nome de Vabhruvahana. Vendo Chitragada mais uma vez, Arjuna foi, ó monarca, em direção ao local chamado Gokarna. 220. Continuação do Arjuna Vanavasa Parva. Vaisampayana disse, então Arjuna de destreza incomensurável viu, uma após a outra, todas as águas sagradas e outros lugares santos que havia nas margens do Oceano Ocidental. Vibatsu alcançou o local sagrado chamado Prabhasa. Quando o invencível Arjuna chegou àquela sagrada e encantadora região, o matador de Madhu, Krishna, soube disso. Madhav logo foi lá ver seu amigo, o filho de Kunti. Krishna e Arjuna se encontraram e abraçando um ao outro, perguntaram sobre o seu bem-estar. Aqueles amigos queridos, que eram ninguém mais do que os rishis Nara e Narayana de outrora, se sentaram. Vasudeva perguntou a Arjuna acerca de suas viagens, dizendo, por que, ó Pandava, tu estás vagando sobre a terra, contemplando todas as águas sagradas e outros lugares santos? Então Arjuna lhe disse tudo o que tinha acontecido. Ouvindo tudo, aquele poderoso herói da linhagem Vrisni disse, isso é como deve ser. Krishna e Arjuna, tendo se divertido como lhes agradava por algum tempo em Prabhasa, foram à montanha Raivataka passar alguns dias lá. Antes de eles chegarem a Raivataka, aquela montanha foi, por ordem de Krishna, bem adornada por muitos artífices. Muita comida também, por ordem de Krishna, foi reunida lá. Desfrutando de tudo o que havia sido reunido lá para ele, Arjuna sentou-se com Vasudeva para ver os desempenhos dos atores e dançarinos. Então o Pandava, de grande alma, dispensando todos eles com o respeito apropriado, deitou-se em uma cama bem enfeitada e excelente. Quando aquele de braços fortes havia se instalado naquela cama excelente, ele descreveu para Krishna tudo acerca das águas sagradas, os lagos e as montanhas, os rios e as florestas que ele tinha visto. Enquanto ele estava falando disso, esticado sobre aquela cama celeste, o sono, ó Janamejaya, tomou conta dele. Ele se levantou de manhã, acordado por doces canções e notas melodiosas da vina, violão, alaúde, e pelos laudatórios. 416. Bençãos dos bardos. Depois que tinha passado pelas cerimônias e ações necessárias, ele foi afetuosamente abordado por aquele da linhagem Vrisni. Sobre um carro dourado, o herói então partiu para Dvarka, a capital dos Yadvas. Ó Janamejaya, para honrar o filho de Kunti, a cidade de Dvarka estava bem enfeitada, até mesmo todos os jardins e casas dentro dela. Os cidadãos de Dvarka, desejosos de ver o filho de Kunti, começaram a fluir avidamente às vias públicas, às centenas de milhares. Nas praças públicas e ruas, centenas e milhares de mulheres, misturadas com os homens, aumentaram a grande multidão de bojas, vrisnis e anjakas que tinham se reunido lá. Arjuna foi recebido com respeito por todos os filhos dos bojas, dos vrisnis e dos anjakas. E ele, em retorno, reverenciou aqueles que mereciam seu culto, recebendo suas bênçãos. O herói foi recebido com recepção afetuosa por todos.
os homens jovens da tribo Yadva. Ele repetidamente abraçou a todos os que eram iguais a ele em idade. Dirigindo-se então para a mansão encantadora de Krishna, que era repleta de pedras preciosas e de todos os artigos de lazer, ele residiu lá com Krishna por muitos dias. Traduzido para a prosa inglesa do texto sânscrito original por Kizari Mohan Ganguly de 1883 a 1896. Traduzido para o português por Eleonora Maier de 2005 a 2011 e brevemente revisado pela tradutora em 2016 para alterações gramaticais, para a inclusão de marcadores e para a correção do aviso abaixo. Aviso de atribuição. Digitalizado em sacredtexts.com, 2003. Verificado em Distributed Proof, Juliette Sutherland. Gerente de projetos. Verificação adicional e formatação em sacredtexts.com, por J.B. Herr. Este texto é de domínio público. Estes arquivos podem ser usados para qualquer propósito não comercial, desde que este aviso de atribuição seja mantido intacto.